Você acha que o Bolsonaro vai conseguir terminar o governo? Você é muito perseguido. O Trump governa os Estados Unidos pelo Twitter. O Bolsonaro pode fazer o mesmo no Brasil? Paulo Guedes sai do governo, o que acontece? O presidente Jair Bolsonaro gosta, ouve e segue muito o escritor Olavo de Carvalho. Isso é bom pro Brasil? Lobão, você já foi petista lá atrás. O que te desencantou com o PT e com o Lula? Lobão, qual que é a sua opinião sobre o presidente Bolsonaro e o seu governo? O que te desencantou no Bolsonaro? Meu entrevistado é rebelde, inteligente e muito corajoso. De alguns anos pra cá, seus comentários políticos fazem mais barulho do que a sua música. Meu convidado é cantor, compositor, escritor, palestrante, apresentador e youtuber. Lobão, seja bem-vindo ao programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. Lobão, qual que é a sua opinião sobre o presidente Bolsonaro e o seu governo? Eu acho que o governo está se embaralhando, né? Eu não vejo muita direção, né? Um plano de governo, uma excelência dentro da administração pública. Não vejo. Infelizmente. Você chegou a apoiar ele? Sim, eu fiz campanha para ele porque não tinha outra opção, né? Na verdade, era uma eleição plebiscitária, né? Ou você elegia o Bolsonaro ou você elegia o Haddad. Como eu lutei 14 anos contra o PT, seria uma desinteligência eu permitir que o PT voltasse ao poder depois de tão pouco tempo, né? 2 anos. Mesmo assim, não era nem porque o Temer era da chapa, mas um presidente que apoia notoriamente um genocida como o Maduro, eu não gostaria que isso acontecesse. Apoiei com todas as restrições possíveis, mas apoiei sim. Quais restrições? Uma seita fanática, né? Ultra reacionária e revolucionária, um Frankenstein que aconteceu, a seguir religiosamente, messianicamente o Bolsonaro. Isso já vem tendo atritos com esse segmento já há algum tempo. O que te desencantou no Bolsonaro? Eu não me encantei nunca com o Bolsonaro, não imagina, nunca me encantei com o Bolsonaro. Eu sempre achei que isso poderia acontecer. Só que eu tinha que evitar o PT, assim, o PC da pior das hipóteses. Você votou no menos pior, é isso? Na pior das hipóteses, ainda não vai ser o PT no governo. Então, ainda não consigo me arrepender 100%, porque, pelo menos, o PT não está no governo. Você acha que o Bolsonaro vai conseguir terminar o governo? Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. O general Mourão vai assumir logo logo? Eu espero que não. Eu espero que o governo cada vez mais adquira a sua constância, estabilidade, proficiência, né? E consiga lidar com o trato público da maneira mais profissional possível, né? Mais proficiente possível. Você é muito perseguido por ter mudado de opinião? Não, imagino. Nós estamos num país democrático, isso não acontece, né? As pessoas têm muita maturidade em relação à sua mudança de opinião, muito respeito em relação à sua opinião e à mudança de opinião. Os haters não ficam, ei, você mudou, porque o povo aqui é meio chatinho, assim, mudou, traidor, não te chamaram de traidor? Olha, eu sou Lobão, né? Então eu sou o terror, né? Eu é que faço a presa, eu não o contrário. Então... Essa foi boa, hein? Gostei. Quem tem que lamentar profundamente são meus inimigos e não eu. Entendi. Eu sou um péssimo inimigo. Essa foi boa, Lobão. O presidente Jair Bolsonaro gosta, ouve e segue muito o escritor Olavo de Carvalho. Isso é bom para o Brasil? Pelo que nós estamos vendo, eu acho que não, né? Porque o fruto a fonte da maior fonte de instabilidade do governo vem daí, né? Isso daí é público e notório. E isso pode causar sérios problemas ainda maiores do que já causaram, né? Que tipo você acha de problema? Eu não tenho a menor bola de cristal, mas
Ele, por exemplo, vamos supor, na primeira semana, o Olavo lincha os deputados do PSL que foram para a China. Na segunda semana foi o Rodrigo Benani, né? Que era ministro? Bebiano. Bebiano. O Bebiano. Lincharam o Bebiano. Na terceira, o Mourão. Depois o Heleno. Depois o Santos Cruz. Depois a Jandira Fegali. Depois... Comandante do Exército. Todos os militares, né? Depois o Centrão. Depois incitando fechar o Congresso, fechar o STF, criminalizando mais um Congresso que a gente sabe que é corrupto, etc. e tal. Mas um poder não pode ser nítida e escancaradamente conflitante, né? E agressivamente conflitante com o outro, né? Então é o que está acontecendo. O Poder Executivo está detonando o Judiciário e detonando o Legislativo e tomando troco, tornando a vida pública uma coisa insustentável, fora os linchamentos, não só desses nomes, como também de jornalistas, né? O Augusto Nunes, o Felipe Moura Brasil, o Diogo Mainardi, o Danilo Gentili, uma série de pessoas foram sumariamente linchadas por essas milícias digitais, e isso tudo, antes de mais nada, é grosseiro, né? É primitivo, é um retrocesso político, né? Por você ter essa tensão, essa agressividade, essa testosterona no ar, e é burro, né? Porque politicamente é inábil. Eles estão perdendo aliados preciosos e não terão, com toda certeza, uma outra base com essa qualidade e quantidade na hora em que eles vão precisar e vão precisar. E isso tudo indica para uma desestabilização muito perigosa, né, para as instituições em geral. Então são esses aspectos de colocar gasolina na fogueira que são muito notórios. O padrão de agressão e o padrão de insuflar a população contra os poderes, isso a ponto de já haver a ventilação por parte dessa seita, desse segmento, esse clamor pelo artigo 142, intervenção constitucional. O Exército já começa a dar margens, a botar as manguinhas de fora, dizendo que se o Lula sair, porque também é um absurdo, mas também é uma possibilidade do Lula sair, vai haver uma guerra civil. Então nós estamos numa situação muito... que tudo pode acontecer. Você acha que o STF pode soltar ele? Hoje, nesse exato momento, tá vendo, o Gilmar Mendes está propondo isso, eles estão julgando isso agora. Eu não acredito, pessoalmente eu não acredito, porque haverá um espírito de autopreservação do próprio Supremo, sabendo de antemão que a soltura do... Eu estou dizendo em sua maioria, evidentemente, né? Que a soltura do Lula vai causar uma convulsão social, né? Isso é certo, né? Certo e líquido. Então, as pessoas têm que entender que se o Lula sair, vai haver... resultado instantâneo. Violência nas ruas, com toda certeza. Isso vai ser uma coisa assim, de dimensões inimagináveis. Isso ninguém tem dúvida quanto a isso, né? Então, o bom senso manda, não só porque vão prender apenas um cara por questões estratégicas, uma questão moral. Todo mundo sabe que o Lula é um dos maiores criminosos que o Brasil já teve, não só pelas condenações que ele já tem, como os processos que estão em vias de ser julgados, mas como um Al Capone da vida. Até agora, só esses processos são apenas a ponta do iceberg. Ele, evidentemente, tem crimes muito mais volumosos, muito mais graves. Isso não resta a menor dúvida, não adianta. Aí aquela coisa que eu sempre falei, nós temos que ter muita responsabilidade, muita rigor de excelência no governo, porque se essa direita que entrou aí não fizer o dever de casa, não apresentar um governo bom, isso já seria poliânico dizer um governo bom, mas assim, teria essa responsabilidade, porque do jeito que a coisa está, a direita se mostra uma caricatura daquela direita macartista,
né, de caça aos comunistas, de perseguição, de delírio paranoico, conspiracional, aquela coisa toda, que transforma toda uma direita, que existe apenas um segmento, numa caricatura grotesca, né, absolutamente horrenda, e muito fácil de colocar todo mundo no mesmo saco, e a direita, que já ficou há tantos anos numa coadjuvância incomensurável, né, na história, vai voltar para lá de uma maneira vexatória e pavimentar uma plataforma muito mais sólida para que a esquerda volte com tudo por muitos e muitos anos e muitas décadas, porque o vexame que está acontecendo aí em termos de comportamento, estão pedindo cabeça de jornalistas, estão despedindo um monte de jornalistas, boicotes, perseguições, isso tudo denota um caráter altamente autoritário, né, e reprovável desse segmento aí da direita, e deixa a direita toda numa saia justa terrível perante a história, né? Antes de continuar minha conversa com o Lobão, um recado importante. Inscreva-se no canal agora e ative o sino para você ficar sabendo as outras partes dessa entrevista e dos novos convidados. Isso é rápido, prático e não paga nada. Quanto mais inscritos o canal tiver, mais entrevistas eu vou conseguir fazer. Eu conto com vocês, hein? Lobão, você já foi petista lá atrás. O que te desencantou com o PT e com o Lula? Bom, eu nunca fui petista. Eu simplesmente, na hora em que eu optei ser petista, não. Eu cheguei dos Estados Unidos, em que eu tive que fugir para os Estados Unidos por perseguição política aqui. Né? Eu tive que fugir, passar quase um ano inteiro lá. Quando eu volto, tem uma campanha política. Nós estávamos em 1989, o comunismo estava em total final de campanha, em declínio no mundo todo. Era o que? Agosto, setembro, o comunismo, o Muro de Berlim ia cair em novembro. Então, o comunismo não existia mais como um fantasma, entendeu? A esquerda estava totalmente desmoralizada. Então, quando chegou o Roberto Freire em 89, eu falei, eu não vou votar no PT, porque toda a MPB era petista, né? Lula lá, eu achava aquilo ridículo, idiota, não ia fazer aquela cena ridícula. Então, fui votar no Roberto Freire. Viajei pelo Brasil inteiro, era o assessor maior do Roberto Freire, se divertiu muito. Festas incríveis, maravilhoso. E quando, evidentemente, que ele não foi para o segundo turno, eu tinha que escolher entre o Collor e o Lula. E eu falei, o PT não é uma Brastemp, mas o Collor, eu tinha conhecido pessoalmente, fiquei achando abominável a criatura, e eu pensei, eu vou ter que votar no PT, e mesmo porque o PT já existe desde 1980, está aí querendo, bordejando o poder, tem uma hora que ele vai ter que experimentar. Nós temos que experimentar o PT no poder, né? E foi ali. Agora, é claro que assim como quando eu assumi que eu ia votar no PT, eu entrei de corpo e alma na campanha, mas eu nunca tive essa ligação amorosa, afetuosa, real. Ideológica, muito menos. Eu sempre achei a esquerda uma porcaria. Ajudei na campanha de 2002, ele assumiu em 2003, né? E já com Celso Daniel, já com Toninho, todos já assassinados, a gente já com a barba de molho, eu falei, eu não vou fazer marola agora para ver se o PT diz ao que veio, né? E aí fiquei esperando. Aí teve o escândalo dos bingos e por aí, eu fui ficando desenchavido, mas aí tinha aquela coisa da PIG, Partido da Imprensa Golpista, todo mundo fala, não, pode ser que haja controvérsia, pode ser mentira, pode ser isso, pode ser assim. E aí, quando eu entrei no Saca-Rolha, que é um programa de investigação de jornalística, a gente ia para Brasília, a gente ia em loco falar com as pessoas, na época do Mensalão, em 2004, 2005, né? E aí, a partir dali, eu não tinha... A gente testemunhou uma série de coisas em loco, falamos com vários parlamentares de todos os partidos e ali eu perdi totalmente a convicção de que deveria continuar apoiando o PT. Mas eu acho que... As pessoas acham que eu sou de esquerda, eu não tenho nem um physique de rôle de ser esquerdista, eu sou do rock. O Trump governa os Estados Unidos pelo Twitter. O Bolsonaro pode fazer o mesmo no Brasil? O Bolsonaro, primeiro que ele não saiu da campanha
antes dele sair do Twitter. Outra coisa mais grave ainda, quem tuita na maioria das vezes é o filho dele, em nome dele, que isso já é uma falsidade ideológica, que já seria inadmissível. E outra coisa, se fiar na república do Twitter é muito perigoso, porque é uma fração muito pequena da população. Eu viajo o Brasil inteiro e eu vejo o Brasil real. Então a gente vê que a manifestação do povo lá fora é muito diferente daquela mostrada pelo Twitter, mesmo porque nós temos os robôs, né, que nós sabemos que existem robôs que multiplicam de uma maneira postiça uma popularidade que nós sabemos que não é a verdadeira. Então, com todas essas... E outra coisa, você ficar como o presidente da República falando queixa da imprensa, falando queixa de que é corrupto, falando queixa de partido, fazendo queixa de estudantes, isso é inadmissível, está entendendo? Ele faz isso, os filhos também fazem. Porque a imprensa, porque a extrema imprensa... Golden Shower. Eu falei isso logo no início dos meus papos no YouTube. Eu falei assim, olha, a postura, o rigor ali da liturgia do cargo seria o seguinte, ter periodicamente e democraticamente uma coletiva. Bom, faz semanalmente, se você gosta de falar, toda semana, ou 15 dias, você dá uma coletiva, ou de mês em mês, para toda a imprensa, não fica selecionando, aí vai no programa do Ratinho, vai no programa do Silvio. Isso é ridículo, sabe? Você está governando para todo o país. Você não pode retaliar. A Globo está mentindo. Não tem esse. Você tem que dar toda a informação para todo mundo. Esse é o encargo do presidente da República. Você não pode ficar selecionando coisas. E como você tem isso, transfere também para a administração, você vê que acontece isso na cultura, a retaliação. Quando o episódio da Lei Rouanet foi ridículo. Olha que eu sou um cara que estou lá denunciando a Lei Rouanet, fui o primeiro a denunciar a Lei Rouanet. Fui a primeira pessoa que falou sobre a Lei Rouanet é uma merda, fui eu. Né? E eles estão agora usando de retaliação. Usou a mesma coisa, esse mesmo expediente do Ministério da Educação. Né? Eles estão lá retalhando os professores, maconheiros, aquela coisa. Então isso é ridículo. Então o que eles estão pegando? Estão botando gasolina no fogo, ao invés de ter habilidade de contornar esses focos de inflamação de oposição com medidas proativas. Você tem um monte de coisa que você pode melhorar. Pode transformar a cultura brasileira numa indústria cultural como a da Coreia do Sul, que exporta o K-pop, que tem mais divisa do que a Hyundai, do que a Kia, né? Do que os estaleiros lá de navios. Eles rendem mais para a indústria cultural, eles vendendo boys band para o mundo todo. E o Brasil com esse... E olha um país desse tamanho, você pensa o Brasil com essa riqueza cultural toda, pode se transformar a cultura em indústria cultural, ganhar bilhões e bilhões, não fica lá, vamos consertar o coreto, banda de pífaro, e retaliando os artistas. Então isso é burro. Lobão, se o Paulo Guedes sai do governo, o que acontece? Eu acho que essas alturas do campeonato não acontece nada, porque não acontece nada. A reforma que está sendo votada não tem nada a ver com a do Paulo Guedes. Né? O Paulo Guedes se desgastou muito dando aqueles chiliques todos dentro do Congresso Nacional e dizendo que se não for o trilhão, não funciona. Funciona sim. Aqui é uma situação exequível num prazo de 10 anos. Em 10 anos dá para fazer muita coisa, tá entendendo? Com esse tipo de reforma que está aí. E eu acho que ele está preparando para sair. Ele está sumido. Você vê que ele desapareceu por aí. Está fazendo biquinho, parece, né? Fazendo biquinho. Fez uma chantagem, olha, se não for do jeito que eu quero, eu vou embora, porque o que também é uma atitude bastante reprovável, né? Infantil. Então temos aí o Moro desgastado, mesmo que ele esteja inocente. Está desgastado porque, infelizmente, ele está envolvido nessa situação toda, que foi covarde, etc, mas... caiu 10 pontos de popularidade. Né? Há controvérsias, etc. e tal, mas essa é a realidade. Você está gostando da minha conversa com o Lobão? Não acabou! Quem que é Olavo de Carvalho? Você já foi amigo dele? Ele é sério e confiável? A de hoje acabou? Lobão, você se arrepende de ter deixado o Olavo de Carvalho mais popular? Lobão, vamos para um ping-pong, um jogo rápido? Dilma Rousseff, Ciro Gomes,
Gleisi Hoffmann, Tabata Amaral, João Dória, Xuxa, Rita Lee, Lulu Santos, Ultraja Rigor, Paralamas do Sucesso, Ivete Sangalo, Anitta,